Bom, família, hoje tem o primeiro jogo do Flamengo contra o Lanús na Recopa da Sul-Americana. E vamos ver o que a notícia está falando em relação ao Flamengo e hoje. Se o Flamengo é favorito ou não, ou se o Flamengo, pela situação que o Flamengo tá, o Flamengo não tá jogando bem esses últimos jogos. Vamos ver se o Flamengo realmente agora, a partir de agora, dá aquela embalada. Então vamos ver o que os repórteres estão falando em relação ao jogo de hoje e ao Flamengo em específico. Valeu, galerinha? Vamos comigo, vamos lá. Quem lembra da Sul-Americana, o Galo era favorito, aí o jogo foi sendo amarrado e o Lanús levou para os pênaltis e venceu a competição. Já o Flamengo vem pressionado porque não ganhou a Supercopa do Corinthians, a primeira tentativa de título, e agora tem mais uma chance de um título rápido em 2 jogos. Então o Felipe Luiz sabe que não pode desperdiçar esta oportunidade. E que é a chance do Flamengo também já deixar o torcedor mais feliz, Edu. E a Recopa, ela já foi conquistada uma vez pelo Flamengo, já perdeu outra, agora é a chance. É a chance e o Flamengo é favorito, Renata. Não tem porquê, é melhor treinado, tem melhores jogadores também. A gente viu a equipe do Lanús o ano passado jogando a final contra o Atlético Mineiro. É a equipe que briga bastante, que luta muito, mas a qualidade técnica, o refino com a bola, ainda eles têm dificuldade, né? E falando do ano passado para esse ano, eles mantiveram a mesma equipe, o mesmo elenco. Então eu acredito que o futebol vai se manter. E o Flamengo jogando, que a gente sabe, apesar desse ano o Flamengo não estar jogando tão bem assim, ainda não se encontrou, mas pelas peças que tem, pelo treinador que tem, o Flamengo é favorito. E o Felipe Luiz, Cicinho, ele pode girar esse elenco, pode trabalhar bem essa escalação inicial, pode usar o Paquetá como volante, como meia, não é conta com o Arrascaeta, que tem que melhorar ainda mais a condição física e vai chegar nesse ideal. E para o Flamengo seria muito bom contar com esse título da Recopa. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E o Flamengo vai em busca disso, né? Até acho interessante o Felipe Luiz lamentar algumas ausências. Na verdade, uma situação e num time como o do Flamengo, às vezes você tem que até agradecer, né? O cara tá de fora que te complica menos. Então o Flamengo é muita qualidade, o Flamengo é muito favorito e acredito que vai ganhar esse título sim, porque o torcedor está cobrando porque o Flamengo pode dar mais. Então quando você cobra, é porque a equipe está devendo. E a equipe, quando é grande, quando os caras são bons e sabem que está devendo, eles vão jogar tudo. Pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar esse título. Inclusive, o Flamengo, pelo que eu apurei ontem, eles acreditam que ainda possa vir um centroavante nessa janela. Acho que 50% de chance de contratar alguém. Não sei se o centroavante que eles pretendem, com as características específicas pretendidas, que é o jogador que ataca o espaço, marca saída de bola e tal, ou algum outro jogador com características diferentes, mas que possa ser uma opção ao Pedro. Que eu acho até que, não sendo um grande investimento, até um jogador emprestado, valeria a pena trazer. Trazer, que eu falo, porque deve vir de fora do Brasil, dificilmente vai ser daqui, né? Você pega um jogador que de repente não está sendo utilizado, traz para jogar até o final do ano e no meio do ano, com a janela mais importante da Europa reaberta, né? Aí você tem a possibilidade de repente, buscar um jogador para ser o atacante dos sonhos da comissão técnica, do departamento de futebol. Porque só tem o Pedro como centroavante hoje. Não tem mais o Juninho. Mas também o Felipe tem que escalar o cara, se o cara chegar, né? Mas tem a mesma característica do Pedro. Sim, de repente você tem um cara com a mesma característica para ser utilizado. E você pode também preparar o jogador para que ele execute o que o técnico quer. Muito mais difícil, assim, o cara que sabe fazer gol, ele pode aprender a marcar saída de bola, a ter um bom posicionamento, a fechar a linha de passe do adversário na saída de bola do adversário, fazer uma pressão, mesmo que ele não seja exímio fazendo isso. Difícil você pegar o cara que faz pressão como ninguém, mas que não sabe fazer gol, começar a fazer gol. Ontem, por exemplo, o pessoal estava me perguntando na rede social sobre o Igor Jesus. Sim, de fato, o Flamengo fez uma... Isso não é notícia, gente. Isso é notinha, registro, tá? Tem gente que trata como se fosse notícia, furo de reportagem. Não é nada. O Flamengo procurou lá o Nottingham Forest para saber da condição do Igor Jesus. E percebeu que o jogador não seria liberado agora. Aliás, o Vitor Pereira acabou de assumir o comando do time inglês, que luta contra o rebaixamento. O Vitor Pereira que fez um trabalho muito bom na primeira temporada no Wolverhampton, tirou o time do rebaixamento, levou para uma boa campanha, foi eleito técnico do mês, do campeonato, não me lembro, foi de um determinado período. Aí foi mal, como todo time no começo da temporada. Saía até para tomar um chopp depois do jogo com as torcidas. Estava todo mundo feliz com ele. Aí agora foi mal, o time vai mal, mesmo sem ele, vai ser rebaixado. Já até vendeu áreas para o Palmeiras e tal. Joga hoje contra o Arsenal pelo campeonato. Já está em liquidação. Lanternaço do campeonato. E ele assumiu o Forest também com a missão parecida, só que o Forest não está no rebaixamento, mas está muito ameaçado. O West Ham está reagindo e pode ser que entre na zona do rebaixamento. E que não havia possibilidade de liberar o Igor Jesus. Você pega os números do Igor Jesus, não é que é um mau jogador, mas não é um goleador.
Não é um goleador. Ele tem 2 gols no campeonato e jogou um jogo só que ele não jogou. A maioria como titular. Ele é um jogador que faz pressão, um jogador que colabora muito no jogo sem bola, mas ele não é um goleador. E aí? O Flamengo tem um problema com finalizações. Então, se houver a possibilidade de contratar um jogador, pode ser até um cara mais veterano, que compõe o elenco e dê opção para o técnico, pode ser interessante para você utilizar em dados momentos. Agora, se você não tem outro jogador, o Bruno Henrique improvisado ali, que eu acho que já está uma fórmula desgastada, porque ele não quer jogar ali, já falou isso, não se adaptou. Eu até imaginava que se adaptaria, mas não se adaptou. O Plata tem alergia ao gol, então também não é uma boa opção, embora execute tudo que o técnico pede, como ele sempre diz, né? Mas acho que ele deveria pedir para fazer gol também, né? Isso ele não faz, é raro. E o Paquetá passa a ser uma opção, não só o Paquetá de falso 9, mas ele jogando com a Arrascaeta, você pode ter 2 jogadores, que são 2 meia atacantes, né? Que entram na área e fazem gols. Não vai ter referência, não vai ter o pivôzão de repente ali. O Paquetá pode até em alguns momentos tentar fazer esse papel, a Arrascaeta acho mais difícil. Mas você pode ter presença na área adversária e jogadores com capacidade de finalização que possam ajudar, preparando jogadas e fazendo gols. E o Paquetá, uma das razões pelas quais contrataram, além de todo o desejo dele de voltar e tal, foi essa versatilidade. E ele vai jogar em várias posições durante o ano, pode ter certeza disso. O Flamengo às vezes fala, não, tem que jogar no meio campo, que a posição dele, ele jogou muito bem pelo lado no West Ham. Já jogou de segundo volante, jogou em várias funções. No Lyon também jogou já pelo lado, jogou também como segundo volante. Ele pode jogar como segundo volante, como meia pela... Ele não vai ser um ponta, gente. Ele é um meia jogando pelo lado. O Everton Ribeiro é um ponta? Não. Como é que ele jogava no Flamengo? Um meia pelo lado. O Jadson no Corinthians do Tite em 2015 era um ponta? Não. Era um meia que jogava pelo lado do campo. O Tite até contava na época, contou em entrevista, na ocasião, que ele se inspirou no Ozil da Alemanha, campeão do mundo em 14, para colocar o Jadson naquela função como um meia aberto pela direita, que é o cara que traz a bola para o meio, tal, que abre o corredor para o lateral, se aproxima dos outros meias para fazer as jogadas, tenta preparar para o atacante, começa pela ponta e vai trabalhar por dentro. Jadson, Ozil na Copa do Mundo, Everton Ribeiro um tempão no Flamengo, Gerson depois no Flamengo, Carrascal no Flamengo ano passado, todos são meias que jogam pela ponta. E tem outros exemplos por aí. Então, o Paquetá ele pode ser esse jogador, não vai ser um ponta. Vai buscar a linha de fundo, ele vai jogar como um meia, mais aberto pelo lado do campo. E do outro lado, ele, usando o Samuel Lino, especialmente, ou o Cebolinha, ele passa a ter um cara mais do corredor. O Lino até mais, né? Mais profundidade, busca mais a linha de fundo. O Cebolinha mais trazer a bola para buscar o arremate por dentro. Então, ele passa a ter essas opções e o Paquetá vai aparecer em várias delas. Vai aparecer, eventualmente, do segundo volante, como meia, pela direita, pela esquerda e até de falso 9, especialmente se não for contratado outro centroavante até o final da janela. Aqui no Brasil ela se fecha no dia 3, que é a terça-feira da outra semana, sem ser a próxima outra. E a informação que eu obtive ontem foi que o Departamento de Futebol ainda acredita na possibilidade de contratar alguém para a posição. Acho que tem 50% para sim, 50% para não. Vejamos aí o que vai ser. Eles estão prospectando, procurando, vendo os nomes, mas eu acho que deveriam tentar contratar alguém sim, mesmo que não seja o jogador ideal. Mas para ter um jogador ali, tem que ter um cara que tenha cheiro de gol. Aquele cara que você tem no banco, que, por exemplo, o Flamengo Inter, jogou nada o Flamengo. Nem conseguiu fazer uma pressão no final. O Pedro mal. Você não tem um cara no banco que você, vou colocar esse cara para tentar fazer uma pressão final, tentar ganhar esse jogo na marra. Isso é coisa antiga no futebol, gente. Em pontos corridos isso é importante. Você tem um cara que sabe fazer gol, que incomoda a zagueirada, que você põe para jogar 10, 15 minutos para tentar ganhar um jogo. Ou até para começar uma partida quando o seu titular não está em condições. Eu acho que assim, essa questão do jogador precisar trabalhar muito sem bola, então, isso é tudo fundamental no futebol de hoje, ainda mais no modelo de jogo do Felipe Luiz. Mas existe um outro aspecto que eu acho que é importante. Se você tem um cara que não é tão ativo nesse tipo de situação, mas sabe fazer gol, isso tem o seu valor, porra. Tem o seu valor. O cara não vai trabalhar tanto, mas o cara que tem presença de área, sabe fazer um pivô, preparar uma jogada, sabe cabecear e sabe empurrar a bola para dentro do gol, isso é muito valioso, isso é muito importante. E acho que procurando pode encontrar talvez alguém que possa colaborar dentro de um elenco que não é para ser o titular absoluto, mas para ajudar a equipe, né? Porque esse é um problema que ainda tem que ser resolvido pelo Felipe com esse time do Flamengo, que já vem de outros técnicos, que é a dificuldade para marcar. Inclusive, no jogo contra o Vitória, que não foi uma boa atuação, eu vi esse aspecto como um aspecto positivo, é o copo meio cheio. 2 finalizações no alvo, 2 gols. Porra, isso se tratando de Flamengo é quase que ganhar na loteria. Porque geralmente fazer 2 gols, chuta 20 vezes, 18 vezes, 25 vezes, chutou 2 e fez 2 gols. E ganha o jogo. Isso evidentemente é algo positivo. E um gol de fora da área, que é mais difícil ainda, né, que não chutam para o gol. E o Pulgar chutou e fez aquele gol que abriu o placar, depois teve o segundo gol,
que também teve um mérito, porque foi uma jogada que a bola estava com o Léo Ortiz no meio do campo, ia acabar o primeiro tempo, podia tocar para o lado ali e tal, gastar os segundinhos finais e ir para o vestiário com 1-0. Ele mete a bola lá no Cebolinha dentro da área, um grande lançamento, o Cebolinha vai muito bem, domina e faz 2-0. Foi o gol da vitória. Quer dizer, o time não se acomodou com 1-0, ele buscou o segundo gol e fez o segundo gol. Então, você vê que mesmo numa atuação ruim, você tem alguns aspectos positivos que tem que ser ressaltados, como também os negativos do jogo. E o problema hoje é essa turma da Flamengo que só vê o lado negativo. Gente doente da cabeça, não é possível. Mas a vantagem que o Flamengo tem hoje em relação à diretoria anterior é que, aparentemente, o BAP, que é o presidente, anda para esse pessoal e, consequentemente, quem está abaixo dele na hierarquia do clube também vai junto. E isso é fundamental, porque o Flamengo já demitiu o Rogério Ceni 3 horas da manhã por conta desse povo. Isso no momento que o Flamengo não tinha como contratar, não tinha dinheiro, ele estava time todo desfalcado, jogadores na Copa América, e não tinha dinheiro para contratar, que estava no meio da pandemia. Ele não tinha, mal formava o banco de reservas, cheio de desfalques. Teve uma sequência ruim para dar satisfação a essa gente louca da internet, que ficam ali alucinados. 3 da manhã mandaram o cara embora. Até o final do ano, o que aconteceu? Ganhou nada. Ganhou nada. Perdeu o final dos Libertadores, não lutou pelo Brasileiro, né? E foi humilhado pelo Atlético Paranaense do Alberto Valentim, no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. Tudo deu errado. Por quê? E depois o próprio dirigente da época, o Marcos Braz, admitiu o erro. Deu uma entrevista recente e admitiu que errou ao demitir o treinador. Né? A parte da torcida não gostava do técnico, talvez pela identificação dele com outro clube, no caso do São Paulo, que é tudo uma bobagem. Uma bobagem, uma besteira muito grande. Como também era uma besteira aquele ciúme bobo de alguns São Paulinos, porque ele um dia elogiou a torcida do Flamengo. Uma besteira. É engraçado isso, né? O técnico ídolo do São Paulo era o Tele Santana. Nunca jogou no São Paulo, mas foi um ídolo e um jogador importantíssimo na história do Fluminense. Então, esses São Paulinos acham que eles podem se apoderar de um ídolo de um outro clube como seu grande ídolo como treinador. Mas o seu grande ídolo não pode ser ídolo da torcida do Bahia hoje. Se o Rogério Ceni ganhar um título importante pelo Bahia e virar um ídolo da torcida, qual o problema? Ele seguiu uma carreira de técnico, como o Tele também seguiu. Mauro, dia de final de Recopa Sul-Americana, né? É uma competição que muitos, às vezes, desmerecem, porque dizem que não vale tanto, que é mais uma partida que vai contar na hora e que depois não fica marcado. E aí, Mauro, é realmente uma final que não tem um peso tão grande ou não? Ou tem um peso por ser um título internacional? E outra, né, Mauro? Dá também um peso por poder dar ao Felipe Luiz mais um feito dele pelo Flamengo. Porque o Felipe Luiz, eu tô recuperando aqui, ele pode chegar a 5 conquistas. É uma Copa do Brasil, né? Ele já tem 5 conquistas, ele pode chegar à 6ª. Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se ele conquistar a Recopa, ele chega a 6 títulos, igualando o Carlinhos, como a gente disse. Só que ele tem uma Libertadores, né, Mauro? Que é mais pesada. Quando você tem uma Libertadores por qualquer clube brasileiro, esse título vale mais do que qualquer outro, talvez ali equiparado com o título mundial, né? E o Felipe Luiz aí podendo chegar a esse feito. O Felipe Luiz, Mauro, já é o treinador mais vitorioso da história do Flamengo, na sua opinião, ou não? Porque o Carpegiani, ele tem Libertadores e tem um campeonato mundial de clubes também, né? Boa tarde. Tiago, eu acho essas comparações totalmente sem sentido. Quando o Carpegiani era técnico do Flamengo, só ia para a Libertadores o campeão brasileiro e o vice. Hoje vai uma turma de 7, 8, pode até ir 9 times em alguns contextos do mesmo país, no caso o Brasil. Não tinha Recopa, não existia Sul-Americana, nem o que vieram depois, Copa Conmebol, Mercosul, só tinha Libertadores, era outro mundo. Então essa comparação não cabe. Sabe, ela nunca cabe, porque os técnicos do passado não tinham a possibilidade de ganhar títulos que hoje existem, taças que hoje estão colocadas em jogo. Então, acho que não faz sentido. O Felipe Luiz está fazendo a carreira dele, a caminhada dele. Acho que não tem comparação com os caras do passado, porque é uma comparação desleal. Você está colocando um cara que nunca teve a chance de ganhar o torneio que ele pode ganhar nessas 2 próximas quintas-feiras, hoje e semana que vem, e ele tem essa chance. Então, isso muda completamente. E os contextos, né? O Felipe Luiz é o técnico do Flamengo milionário, que comprou um jogador de 42 milhões de euros.
O Carpegiani tinha um time forte na mão, mas o Flamengo dos anos 80 não fazia contratações assim, ele tinha jogadores feitos em casa. E as contratações não eram zilionárias como as de hoje, era outra situação. Não tem como comparar. A comparação sempre vai favorecer o técnico do momento, fosse o Felipe ou um outro que estivesse vencendo. Sobre o tamanho da Recopa, é o tamanho da Recopa. Ela não é a Libertadores, não é nem a Sul-Americana, que o Lanús ganhou, é um título menor, é um confronto de abertura, meio de temporada ali, né, já que a competição, a Libertadores ela já começou, mas na sua fase preliminar, né, a fase para valer, fase de grupos ainda vai ter início, então ela meio que abre aí a temporada internacional. É um troféu internacional, então tem peso, é importante você, quando for o clube listar as suas conquistas, colocar lá, ganhe essa Recopa, essa Libertadores, essa Mercosul, etc e tal, né? Enfim, todos os torneios ganhos, então tem peso. Acho que é mais importante do que hoje em dia ganhar um Carioca, por exemplo. É legal ganhar o Carioca? É legal. O Flamengo pode ser tricampeão. É ruim? Claro que não. Ainda mais que se for a final será contra o Fluminense ou Vasco, são dois tradicionais rivais. Mas a Recopa é um título internacional, você só chega lá quando você ganha a Libertadores. E o Carioca você joga todo ano. Então, acho que tem o seu valor, não é uma coisa extraordinária. Se ganha é título para comemorar de hoje para amanhã e acabou. No dia seguinte a vida segue, como Supercopa, essas coisas. Mas tem lá o seu valor, o seu charme. Ajuda, em caso de sucesso para o vencedor, a reforçar uma imagem internacional, né, no continente, até fora, com mais uma conquista fora do país. Então tem o seu peso, tem o seu valor. E no contexto do Flamengo de hoje, pode ser bem importante, porque a Supercopa o Flamengo perdeu. Então pode ganhar um título e isso dá além de dar mais um troféu para o clube, para essa geração de jogadores que lá está, também ajuda a acalmar os ânimos, né? E dar mais tranquilidade para continuar buscando os objetivos maiores na temporada, que são outros títulos mais relevantes, como o Brasileiro, a Copa do Brasil, que é mais importante do que a Recopa, e a Libertadores da América. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui.